Mateus capítulo 13, versos 44. Palavras de nosso Senhor Jesus. Eu leio para você na versão NVI. Ele diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Você recebeu uma folha e você também tem na sua mesa tem canetas aí se você precisar. E eu gostaria que você anotasse, se possível, a lista dos seus valores. Aquilo que realmente importa para a sua vida. O que é que ocupa os lugares de maior valor na sua vida? Você anote aí. Você pode compartilhar ou se você não quiser, se quiser deixar escondidinho aí os seus valores também, não tem problema. Fica com você, mas anote. Pode ser que você vai precisar para os nossos tempos de mesa que nós teremos ao final. Enquanto você faz a sua lista de valores, eu queria compartilhar com você o que a ciência fala, o que a psicologia, o que a neurociência fala. Na verdade, também o que a teologia fala, o que a filosofia fala sobre o que realmente importa na nossa vida. Por exemplo, você já deve ter ouvido aí que o essencial é invisível aos olhos. O que o autor do Pequeno Príncipe estava querendo dizer para nós era o quê? Que o que importa realmente na vida não é o que se mede, mas é o que se vive de fato. Nós temos também, nós não, mas bem conhecido no nosso Brasil, Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa, ainda nesse âmbito da literatura, ele disse que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. O que ele estava querendo dizer para nós é que o que realmente importa na nossa vida não é a nossa grandeza exterior, mas é a nossa grandeza interior. Agora, se você não é muito aí da literatura, mas você é da sabedoria popular, talvez você já falou coisas do tipo assim, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né? Saúde é o que importa, né? A gente tendo saúde, a gente corre atrás. Sabe que para a ONU, por exemplo, que é a Organização das Nações Unidas, uma entidade que deve ser muito respeitada, nos seus projetos de felicidade mundial, eles afirmam que os países que são mais felizes, eles têm 3 pilares: saúde, eles têm liberdade e eles têm também apoio social. Talvez isso explique por que o Brasil é tão feliz, né? Nós temos saúde, nós temos o nosso Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema público de saúde do mundo, deve ser respeitado. Nós garantimos o primeiro lugar no mundo com o sistema de saúde. Atendemos mais de 200 milhões de pessoas no nosso país. É o maior em quantidade de atendimento às pessoas. Nós temos liberdade aqui no nosso país também. Somos livres para estarmos reunidos aqui, olha. Tem país que não permite você ficar aqui no ar-condicionadozinho assim, não, ó, ouvindo uma palavra de Deus, né? Graças a Deus pelo Estado laico, né? Graças a Deus o camaradinho ele pode bater um tamborzinho lá, né? No terreirinho dele. Graças a Deus o católico pode ir à missa hoje, né? Graças a Deus o espírita pode tomar um passe hoje. Porque o dia que eles não puderem, você também não vai poder estar aqui. A gente começou a busca pela intolerância religiosa, a gente vai estar proibido. O dia que eles forem proibidos, pode ter certeza que a gente também vai ser proibido. Nós temos apoio social. Tá, você tem alguma dúvida de que o brasileiro apoia socialmente uns aos outros? Nós temos os melhores programas de apoio social à humanidade. O brasileiro, naturalmente, ele apoia, né? Quanto menos se tem, mais se compartilha. É sempre assim na nossa realidade. Sabe que para a filosofia, por exemplo, o que realmente importa é você encontrar o bem supremo. E esse bem supremo, ele precisa ser capaz de orientar a sua vida, reger as suas decisões, e ela precisa orientar a sua vida com uma certa coerência. Por exemplo, a psicologia, ela também afirma o que realmente importa. E ela fala a respeito de cultivar relações saudáveis. A psicologia fala a respeito de você ser resiliente às adversidades que você tem na vida. Fala sobre encontrar um sentido pessoal, um senso de propósito. Isso, inclusive, é o que a neurociência fala para nós. Que esse sentido de propósito, essa ideia de que a gente pode criar conexões sociais fortes, isso faz bem para o nosso cérebro. E fazendo bem para o nosso cérebro, consequentemente, também vai fazer bem para a nossa longevidade. Só que a teologia, ela também quer entrar nessa conversa aí do que realmente importa na vida, porque teologia é isso.
ela quer responder às questões do mundo, ela quer responder o seu tempo presente, as perguntas que a humanidade tem no seu tempo presente. E a teologia afirma que o que realmente importa é o reino de Deus. O reino de Deus é o valor absoluto da nossa existência. E principalmente porque nosso Senhor Jesus, ele disse o seguinte em Mateus capítulo 6, versículo 33, que busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo aos Filipenses, à igreja de Filipos, ele disse o seguinte: eu considero tudo perda, deixo tudo para trás, comparado à grandeza do conhecer de Cristo, nada vale a pena. Deixo tudo para trás. Cristo é o que vale a pena. O reino de Deus é o que vale a pena na minha vida. Isso aí, a teologia explica que o reino de Deus é o valor absoluto. Valores são as nossas crenças fundamentais. É o que vai definir as suas decisões, é o que vai reger a sua vida, aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é desejável. Inclusive, os seus valores, eles são mais profundos do que as suas opiniões, do que as suas preferências. Por exemplo, nós temos os nossos valores pessoais, isso é, aquilo que está ligado à nossa identidade individual. Aí, na sua identidade individual, você tem honestidade, você tem o seu caráter, você tem os seus valores pessoais como liberdade, compaixão, mas você também tem os seus valores culturais. E os seus valores culturais são esses que estão ligados à vida em comunidade, à vida em sociedade, por exemplo, hospitalidade. É um valor cultural. Isso nós trabalhamos no âmbito de sociedade, de comunidade. Nós temos honra, nós temos coletividade, mas a gente também tem os nossos valores espirituais. E estes aí, eles derivam da nossa cosmovisão, da nossa fé. Então aí nós temos o amor ao próximo, nós temos a bondade, nós temos a misericórdia, mas nós temos também os nossos valores que são instrumentais e finais. Os nossos valores instrumentais, eles são meios para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Por exemplo, disciplina é um bom valor para você ter na sua vida. Você também tem perseverança. E isso são valores que são instrumentais para que você possa chegar a um final, porque você tem valores finais. Por exemplo, você pode ser disciplinado e perseverante para que você encontre a paz. Você está numa busca por uma paz, uma busca por felicidade. O seu objetivo final, por exemplo, pode ser disciplina, perseverança, para que eu encontre a salvação. Ou pode ser algum outro objetivo que você tem. Por exemplo, você é disciplinado, é perseverante para você passar num concurso público. Você quer arranjar um meio melhor, você quer alcançar assim um lugarzinho para você amarrar seu jegue, entendeu? Você fala assim que a estabilidade agora do concurso público vai resolver a sua vida. Aí você é disciplinado, perseverante, assim você fala, é aqui que eu quero chegar. Quando eu chegar aqui, esse aí é o seu valor final e você usa de meio instrumentais para que você possa chegar até lá. Por isso que valores e prioridades nem sempre eles andam juntos. Porque pode ser que aquilo que você diz valorizar, aquilo que você afirma valorizar, pode ser que seja diferente de fato daquilo que você vive como valor. Nem sempre o que você escreveu aí é de fato um valor fundamental. Pode ser só de escrita. Pode ser que só que você está com medo do seu vizinho olhar para você aí e falar assim, não colocou Deus em primeiro lugar, não colocou a igreja, colocou a família antes da igreja, que isso? Pode ser. Nem sempre o que você escreveu, o que você afirma ser valor fundamental de fato. Porque as suas atitudes, tanto é que para você ver, a prova real do seu valor é o custo que você está disposto a pagar por ele. Isso é o que vai dizer se realmente é valoroso ou não na sua vida. Por isso que essa parábola do tesouro escondido que nós acabamos de ler é extremamente revolucionário, porque ela está ensinando para nós que quando um valor absoluto ele é conhecido, ele é descoberto, tudo agora vai ser reorganizado, todos os seus outros valores vão ser reorganizados a partir desse valor absoluto aqui. E para você ter uma ideia, a Bíblia Sagrada enxerga os valores como tesouros do coração. Porque nosso Senhor Jesus disse para nós o quê? Que onde estiver o quê? O seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Então nós poderíamos dizer basicamente que os nossos valores são as nossas convicções fundamentais, as nossas crenças fundamentais, e elas funcionam mais ou menos como um GPS interno. Esse GPS, ele vai orientando a sua vida, vai fazendo com que você responda às adversidades da sua vida. Ele vai dizendo para você o que é certo, o que é errado, e você vai fundamentando os seus valores para a sua existência. Ele inclusive responde e pergunta essa pergunta aí que nós acabamos de fazer, o que realmente importa na vida. Quais são os seus valores fundamentais? E eu gostaria de responder isso nessa série à luz das Escrituras, porque nós estamos dentro de uma igreja. Então essa segunda temporada de valores, o que realmente importa, nós vamos a 5 parábolas que vão ajudar a responder o que realmente importa na nossa vida. E a essa altura você já deve ter escrito aí o que é que importa na sua vida. Você gostaria de compartilhar aí comigo alguns dos seus valores, mediante isso que eu te falei? Talvez enquanto eu fui te falando, foram surgindo aí algumas coisas que você colocou. E aí, o que nós temos de valores aí fundamentais na sua vida? Deus, família e amigos. É um bom valor fundamental, mas é abrangente, né? É abrangente. Por exemplo, família. Nem todo mundo da família a gente gosta. Mas a gente tem que amar, né? Amar, você ama todo mundo, mas gostar, você não precisa gostar de todo mundo. Não, mas a família você vê o seu núcleo, você e Paulo. É, e Eu coloquei você em maus lençóis aí, se a sua família está presente. Temos mais valores aí fundamentais? Que temos mais, mediante isso que eu te falei? É particular? Vocês não querem falar? Honestidade é um bom valor. Caráter, né? Então vocês estão nos valores pessoais. Caráter, honestidade, resiliência, sim, disciplina, valores instrumentais, né? Temos alguns valores na nossa vida, né? Vamos à parábola. Sabe que aí no tempo de Jesus, a Palestina, ela sempre está metida em conflito. Ela sempre está assim, na verdade até hoje, né? Ela sempre está metida com tempos de paz e ela também está assim com alguns momentos de guerra. Nesse tempo aqui que Jesus está contando essa parábola, não tem bancos como a gente tem hoje, entendeu? Você não acessa o seu banco pelo celular aqui. A maneira que você tem de guardar os seus tesouros, as suas riquezas, é o como? Enterrando. Você tem que guardar lá na sua propriedade. Porque o que acontece? Se estoura uma guerra e você precisa fugir, seu tesourinho está lá guardado. Você vai falando para seus filhos, ó, quadra 2, tal, não sei o que. Você chega lá, cava que você vai achar. Tem um tesouro lá. E aí você pode passar vários anos fora e aí depois, quando volta de um exílio, por exemplo, que era bem comum naquela época, aí você encontra então o tesouro. O que Jesus está falando é absolutamente corriqueiro, faz parte dessa sociedade aqui. Então basicamente é o seguinte, a pessoa encontra um tesouro. Conte a parábola para mim. O que ela faz? Ela enterra de novo. E aí o que ela faz? Ficou felizão. Ele enterrou o tesourinho ali de novo dele, foi quietinho, ficou o quê? Miudinho. E aí o que ele fez? Vendeu tudo o que ele tinha. Aí ele volta lá no tesourinho assim com a cara lavada. O que ele faz? Quero comprar essa terra aí, gostei. E então ele compra a terra e agora ele é o dono legítimo desse tesouro. Olha a história que Jesus está contando para nós, ó. Se Jesus estivesse contando essa história aqui para nós ia falar, esse Jesus malandrão, ó. Tá espertinho, Jesus. Isso aí é apropriação indébita, viu? Isso aí é estelionato. Não sei se você sabe não, mas isso aqui não pode no Brasil não. Ou talvez não, né? Alguns aí iam falar assim, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, né? É meu, né? Eu que achei, não é assim? Pro tempo da Palestina, tá tudo certo. Se você encontrar algum tesouro hoje aí, saiba que o dono que você comprou ele pode entrar na justiça e adquirir 50%, entendeu? Nossos advogados estão aí para provar isso. Então você tem direito a 50% do tesouro. Mas aí o dono também tem direito a outros 50%. No tempo de Jesus, não. Você achou o tesouro, comprou o terreno, você agora é o dono legítimo aí desse tesouro. Tá absolutamente normal o que Jesus está falando aqui, ó. E o que Jesus está ensinando para nós, em poucos versículos, na verdade, um versículo que a gente leu, ele está falando a respeito do impacto absoluto que é encontrar este tesouro que nós chamamos de reino de Deus. Porque esse homem, ele não trabalhou para esse tesouro. Não é dele.
Ele não construiu essa riqueza, não é da família dele. Ele não merecia esse tesouro aqui, ele apenas encontrou. É um ato de graça. Não tem mérito aqui, não tem merecimento. Ele não comprou esse favor aqui. Isso significa para nós que o reino de Deus, ele não é um item na nossa lista. Ele é um item que redefine toda a lista, que reorganiza todas as nossas prioridades a partir de então. Aí a gente tem um grande problema para resolver, porque a gente entra nessa grande tensão, nesse grande conflito, nesse tema central da nossa salvação, que é graça versus mérito. É fé versus obras. Porque vamos pensar o seguinte, o tesouro aqui é a graça de Deus, foi dada por Deus. Ele não teve mérito nenhum em achar esse tesouro, ele apenas encontrou isso daí. Mas para ele conseguir o tesouro, ele precisou abrir mão de tudo que ele tinha, vendeu tudo que ele tinha, para que então ele pudesse pagar o preço dessa terra, preço desse campo, e então agora possuir esse tesouro. Ou seja, ele teve alguma participação. E agora? A gente é salvo pela graça mesmo ou a gente precisa fazer alguma coisa? Porque se a gente precisa fazer alguma coisa, né, então já não é mais graça, né, pessoal? Se eu preciso fazer alguma obra para que eu conquiste a minha salvação, então para que fé? Né? Se eu provo a minha fé com obras, para quê? Um grande conflito central no nosso tema de salvação, quando nós falamos a respeito disso daqui. O homem teve alguma participação, mas é claro que eu não estou falando para você que o homem comprou o favor de Deus, viu? Eu não estou falando para você que, olha assim, o homem mereceu, ele é merecedor desse tesouro. Não, o homem ele está dando uma resposta natural à graça que foi concedida a ele. O tesouro está lá, o reino de Deus está lá, a graça de Deus está lá. Se você observar e leia novamente aí junto comigo, o texto disse o seguinte, que cheio de alegria, ele foi e vendeu tudo que ele tinha. Perceba que há uma ordem aqui. Eu não sei se você percebeu, mas não é o seguinte, olha, venda tudo para que você possa achar o tesouro, porque tem um pessoal aí que promete isso, entendeu? Que se tu trouxer uma grana aqui, nós compramos um terreno para você aí lá no céu, a gente garante um lugarzinho para você morar. A gente te mostra os acessos de como é que você chega até Deus, mas antes molha a nossa mão, né? Porque nós não somos bobo nem nada. Não é essa a ordem que Jesus disse. O que Jesus disse aqui é o seguinte, olha, por ter encontrado o tesouro, é então que ele foi e vendeu tudo. Há uma ordem muito significativa nessa parábola. Não é venda tudo, faça de tudo para que você possa encontrar o reino de Deus. Não, é por ter encontrado que então que você vai agora ressignificar toda a sua vida, toda a sua existência, toda a sua lista de prioridades. A teologia dá um nome bonito para isso daí, chama de discipulado. Já deve ter ouvido essa palavra aí. E o Billy Graham, que é um camarada aí mais inteligente do que eu, ele disse que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Salvação pela graça de Deus. Mas uma vida de discipulado custa absolutamente tudo. Tudo que você tem. Custa você, a sua própria vida. Esse negócio de discipulado, se você não sabe o que é seguir Jesus. É seguir o caminho de Jesus, porque o próprio Jesus ele disse para nós o seguinte, assim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, ele fala o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e então você me segue. Uma vez que você me encontrou, se você quiser me seguir, venda tudo que você tem e então tome posse desse tesouro que sou eu, que é o reino de Deus, que é a graça, que é a salvação. Isso não parte de você, você não tem mérito nisso, você não compra esse favor. Isso está diante de você. E uma vez que você, assim, abre os seus olhos e você tem um encontro com esse negócio que é reino de Deus, e aí tudo começa a fazer sentido e você começa a reorganizar a sua vida. Isso é discipulado. Em outras palavras, basicamente, seguir Jesus implica em abrir mão de outros campos que estão impedindo você de achar este tesouro ou de possuir essa terra, esse campo que possui esse tesouro que é o reino de Deus. E quando eu estou falando para você de abrir mão de outros campos, eu não estou fazendo uma metáfora vazia, porque você, nós temos alguns campos dentro de nós que impedem que a gente encontre esse tesouro. Nós temos.
Em algum lugarzinho aí do seu tesouro, que está aí dentro do seu coração, você deve ter um campo emocional que não deixa que você experimente o reino de Deus, experimente o perdão, porque você tem um orgulho ferido. Pode ser que aí dentro do seu coração você tenha um campo financeiro. E esse campo financeiro, ele é meio que o seu porto seguro, porque você acha mesmo que essa condição financeira que você conquistou, esse dinheiro que você tem no banco, é o que sustenta você mais do que o próprio Deus. Pode ser que aí dentro do seu coração você tenha algum outro campo de imagem, onde a sua reputação fala muito mais do que a sua vida de integridade. Tá cheio de gente assim, pessoal, que é casca. É uma coisa aqui, ó, em público. Outra coisa é quando tá longe das pessoas, quando tá sozinha, com forma, mas sem nenhum conteúdo. Tá cheio de gente assim. Nós somos levados por essa sociedade a viver desse jeito. Se a gente fosse traduzir isso para os nossos dias, basicamente seria que o reino de Deus, ele exige de nós que a gente troque o nosso conforto por uma vida de obediência. Talvez você vai ter que abrir mão de um padrão de vida. Talvez você vai ter que abrir mão de uma carreira que está afastando você de Deus. Talvez você vai ter que se afastar de algumas pessoas que te afastam de Deus. Inclusive, na verdade, seria bom que você se afastasse de pessoas que fazem você esquecer quem de fato você é. Porque algumas pessoas têm essa habilidade de colocar tanto peso dentro de nós que faz a gente se esquecer de fato quem a gente quer ser. O que Deus fala ao nosso respeito. Tira a nossa própria identidade, fere o nosso próprio caráter. O reino de Deus, em termos práticos, pode ser que ele exija de você trocar o controle pela confiança. Parar de querer manipular resultados. Exigir de Deus e acreditar que ele está governando sobre todas as coisas e que ele tem um plano que é maior do que a nossa existência, maior do que a nossa inteligência, maior do que a nossa sabedoria, maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Tem alguma coisa. Pode ser que o reino de Deus exija da gente trocar a nossa popularidade por uma vida de fidelidade a Deus. Porque ser fiel a Deus é muito mais importante do que agradar pessoas. O que é que você ganha além de uma ansiedade, uma depressão, tentando agradar todo mundo? Além de uma doença mental? O que é que você ganha agradando pessoas que te ferem, que te machucam, que te fazem esquecer que há um reino de Deus em movimento, que inclusive está dentro de você? O que é que você ganha a partir disso, então? Essa parábola do tesouro escondido é extremamente importante, ela está sendo contada por Jesus e um versículo apenas, e ela está ensinando para nós que nem tudo que nós consideramos de valor na nossa vida é de fato um valor no reino de Deus. Pode ser que seja valoroso para você, mas não é um valor dentro do reino de Deus. E pode ser que você esteja esgotado, pode ser que você esteja assim, já com a agenda lotada, gastando energia, gastando os seus valores com coisas que a eternidade vai dissolver. Pode ser que você esteja gastando qualquer mínimo senso de responsabilidade, simplesmente porque você decidiu juntar tesouros na terra ao invés de juntar tesouros no céu. Talvez tudo que você esteja correndo atrás da sua vida seja tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Talvez a sua popularidade, a sua reputação, a sua posição, o seu trabalho, a sua conta bancária, a sua influência, talvez seja coisas que num piscar de olhos acaba. A eternidade dissolve por completo. Ah, minha vida está corrida, eu precisava de mais tempo, mas o que é que você faz com o tempo que sobra? Com esse tempo que sobra, você se entrega a uma dopamina barata de rede social? Ah, eu gostaria de ter mais qualidade de vida. Legal, bacana. Um bom valor para ter na vida. Mas esses valores aí que você escolhe, realmente são valores que alimentam a sua barriga ou eles alimentam o seu espírito? Essa qualidade de vida que tanto você espera, vai alimentar o Espírito Santo dentro de você ou vai alimentar só o seu prazer mesmo, o seu desejo, os seus objetivos, as suas próprias prioridades? Uma boa pergunta para que a gente possa fazer a nossa vida, e tenho feito essa pergunta a mim mesmo, é: esse valor que me consome, isso daí, a eternidade vai comigo para a eternidade ou isso daí eu enterro a 7 palmos debaixo da terra?
Isso aí morre comigo aqui, é tesouro da terra, ou isso daqui vai comigo para a eternidade? Porque veja esse detalhe aí, olha só. Quando Jesus contou essa parábola, eu leio com você novamente. Ele disse que o homem cheio de alegria, ele foi então, vendeu tudo que ele tinha e ele comprou aquele campo. E isso é revolucionário demais, hein? Demais, sabe por quê? Porque a gente é acostumado a pensar que abrir mão de coisas é coisa chata, é coisa triste. A gente fala, é coisa chata ser crente, não pode fazer nada, tem que ficar fazendo isso, tem que ficar fazendo aquilo, tem que ficar dando explicação pros outros, não pode postar nada que a gente quer postar, postou um copinho de cerveja já era, e aí o pastor já vai ligar, e vai não sei o quê, e é coisa crente, chata, é ruim demais ser crente, a gente acha que é isso. Abrir mão de coisas parece que é uma infelicidade, assim, parece que a gente era feliz, aí agora a gente é crente, né? Tipo essa brincadeirinha, assim, eu era solteiro, eu era feliz, aí agora eu casei, aí agora acabou, né? Game over. Percebe como é a nossa mentalidade? A gente acha que a gente está perdendo, mas na verdade não. Quando o reino de Deus ele se torna um valor absoluto na nossa vida, isso aí que a gente chama de perda, na verdade é alívio. Isso daí na verdade é paz. Isso é alegria. Por isso que o homem cheio de alegria, ele pega tudo, ele vende tudo só para possuir aquilo ali. Só que essa alegria aqui não é tipo uma euforia, entendeu? Não é uma hype, assim, não é uma ansiedade isso daí. Isso aí que deixa a gente assim alegrão o tempo todo é remédio, entendeu? Ou a falta dele. Não é isso daí. Essa alegria aqui que nós temos aqui na nossa vida, isso aqui é uma paz que excede todo o nosso entendimento e traz um valor absoluto que ressignifica tudo aquilo que nós somos. Você começa a reorganizar a sua prioridade, a sua vida, e você vai colocando e vai deixando o que realmente importa. Que é fruto de reino de Deus, que é fruto de Espírito Santo. É aquilo que atravessa com a gente para a nossa eternidade. É isso que vale a pena ficar. Porque pode ser que essa ausência da alegria da fé pode significar a você que você ainda não encontrou o tesouro. Não se engane em estar em uma instituição religiosa e achar que achou o reino de Deus. Não se engane. Ou pode ser que essa ausência de alegria na sua fé seja porque você não esteja disposto a abrir mão dos outros campos. Sejam eles emocionais, financeiros, sejam os campos do orgulho, do dinheiro, da sua reputação, sejam eles, quais são? Não sei como o Espírito Santo fala ao seu coração, eu sei como fala ao meu, e eu sei quais são os campos que eu não quero abrir mão na minha vida. E hoje você fez a sua lista de valores absolutos. Alguns são importantes mesmo, alguns são urgentes. Talvez outros você precisa ser mais honesto consigo mesmo e ser um pouco mais específico. Outros talvez são só ilusões que a vida foi te empurrando e aí você foi achando que é assim mesmo, né? Tá todo mundo vivendo desse jeito, então é assim que tem que viver. E às vezes a gente não pensa, né? A gente vai vivendo nesse efeito manada e a gente vai fazendo o que todo mundo faz e a gente vai ficando doente. Porque Deus fez a gente à imagem e semelhança dele na nossa particularidade, na nossa identidade. Nós temos limites individuais, nós temos crenças pessoais, nós temos valores que são para cada um. Essa é a grande liberdade do reino de Deus, que cara, você pode escrever a sua lista e ela precisa ser respeitada. O irmão ali pode escrever a lista dele, a irmã ali pode escrever a lista dele e precisa ser respeitada. Colocada diante de Deus, porque é esse reino de Deus absoluto que ele encontrou para a sua vida e a partir de agora ele está ressignificando toda a vida dele, toda a existência da vida dele. Porque se o reino de Deus é apenas o primeiro item da sua lista, isso significa que você ainda não entendeu a parábola que Jesus acabou de contar para nós. Porque ele não está pedindo o primeiro lugar na vida. Essa ideia de um Deus hierarquizado, isso é nosso, hein, pessoal? Isso aí é coisa do nosso mundo, entendeu? Nosso Deus, ele é de uma complexidade, de uma densidade que ele não cabe nas nossas listas. Ele é a própria lista. Se você está reorganizando Deus como o topo da sua vida, pode ser que você ainda não entendeu, porque o reino de Deus não está no topo. O reino é o eixo que reordena, que reorganiza toda a sua vida. Ele é o valor absoluto que muda todos os valores da sua vida. É a partir dele que você então decide quais são os valores fundamentais, quais são o que deve ficar e o que não deve ficar na sua vida, o que é importante e o que não é importante na sua vida. Porque você pode ter colocado assim, família é importante para mim. Então por que você dá um celular para o seu filho e larga ele lá para ver se ele dá uma paz para você? Se ele é tão importante assim, por que você não pega o tempo e investe na família, então?
Se o trabalho é o valor tão fundamental na sua vida, por que você fica falando mal dos outros lá então? Por que você fica procrastinando? Percebe que nem sempre aquilo que a gente fala que de fato é um valor fundamental, é de fato aquilo que a gente vive como valor fundamental na nossa vida. E isso é impactante demais aqui para essa nossa cabecinha aqui, esse nosso cérebro aqui, sabe? É demais para nós. É revolucionário demais. As parábolas são revolução. Mas não é uma revolução com armas, é uma revolução de metanoia, uma revolução de pensamento, de mudança da nossa mente, de mudança da nossa vida, de olhar o mundo de uma outra ótica, de uma outra perspectiva, porque não basta você encontrar o tesouro, você tem que pagar o preço para que você possa possuir esse reino de Deus. Tem que pagar um preço. Salvação é pela graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Então hoje não saia daqui dizendo assim, o reino de Deus então é importante, né? É verdade. Sim, de fato, você tem razão, mas é mais. É tomar uma atitude. É ter coragem de olhar para si e redefinir o que importa na sua vida, ou quem importa na sua vida. O que está dentro do seu alcance, o que não está dentro do seu alcance. Onde é que você pode melhorar, o que você precisa reordenar, o que você precisa reorganizar, ou que na verdade você precisa entregar para que você possa então possuir esse tesouro que é o reino de Deus. Isso que Jesus está denunciando aqui para nós é revolucionário, mas também é absolutamente simples, porque ele está dizendo que a gente pode estar pertinho desse reino de Deus a vida inteira e nunca possuí-lo, nunca experimentá-lo. A gente pode estar sentado num banco de igreja a vida inteira e nunca experimentar o que o reino de Deus tem para a nossa vida. O que Jesus está denunciando é absolutamente isso, simplesmente porque os campos do orgulho, o campo do dinheiro, o campo da reputação, o campo da distração, das coisas que não importam na sua vida, eles estão ocupando o lugar. Você não está disposto a vender, não está disposto a entregar para que então você possa experimentar os tesouros que o reino de Deus proporciona para nós. A maioria das coisas que rodeiam o nosso mundo consomem a nossa energia, o nosso dinheiro, o nosso tempo, mas se dissolve no pó. A gente não leva para uma eternidade. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus vai com a gente para a eternidade. E nós somos homens e mulheres que encontramos esse tesouro pela graça de Deus na nossa vida. E ele tem um valor que atravessa com a gente para uma vida de eternidade.